Temos um presente para você. Obrigado, Carol. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar pela palavra do Senhor no nosso coração. Quero convidar o pastor Milton. Hoje nós começamos uma jornada muito preciosa e eu quero te encorajar a você fazer parte dessa jornada. Nós vamos caminhar uma série expositiva na carta do apóstolo Pedro, a segunda carta de Pedro. E a segunda carta de Pedro é uma carta curtinha, só tem 3 capítulos. E eu quero desafiar você nessa noite a que você faça dessa carta seu projeto de leitura e de meditação nesses próximos dias. Vamos fazer um compromisso seríssimo, de você ler a carta de 2 Pedro uma vez por semana. Topa? Topa? Meio topa? Topa 100%? Topa quase? Topa? Bora? 3 capítulos, gente. Se você não lê nem isso, misericórdia no seu, ué. Aí não, ué. Aí não é só Jesus na causa. Sempre é só Jesus na causa, né? Mas nessa aí, o negócio está complicado. 3 capítulos. Você fazer esse projeto. Pode ler sozinho, pode ler com a família, pode ler com os filhos, mas lê essa carta e lê de novo, semana após semana. Amém? Vamos orar. Deus bendito, nós te damos graça, pedimos a tua bênção sobre nós. Pedimos que o Senhor possa nos fazer crescer à medida que meditamos na tua palavra, nesse tempo especial que reservamos para meditar em 2 Pedro. Usa, Deus, pastor Milton como instrumento em tuas mãos nessa mensagem de hoje. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? Se nós estivéssemos na parte da manhã, eu iria propor de fazermos a leitura de 2 Pedro hoje. Os 3 capítulos hoje. Então, irmãos, nós precisamos investigar as Escrituras, porque as Escrituras são uma mina de ouro. E vocês vão perceber essa verdade, que não é uma verdade figurada no texto, que nós vamos meditar hoje. Apenas 4 versículos, mas 4 versículos de uma profundidade impressionante. E nós precisamos ter disposição para investigarmos na palavra do Senhor a vontade do Senhor, aquilo que Ele revela a nós por meio de seus santos apóstolos. Vamos orar mais uma vez? Ore ao Senhor para que o Espírito Santo esteja aplicando esta palavra ao seu coração. Ore ao Senhor que, apesar de mim, um instrumento falho, mas que Deus atue poderosamente ao seu coração a partir da palavra dele. Quando a palavra é ministrada com fidelidade, é Deus falando. Então fale: Senhor, eu quero sair daqui tocado pela tua graça, fortalecido na tua palavra e disposto a te servir cada vez mais nessa semana. Vamos orar? Pai, graças te damos por essa noite bendita. Rendemos louvores ao Senhor. Louvamos ao Senhor nessa noite, ó Pai. E agora vamos meditar na tua palavra. Que seja o teu Espírito Santo, ó Pai, aplicando a semeadura dessa santa semente em nossas vidas. Ó Pai, a começar em mim, seja o Senhor aplicando a tua palavra, fazendo-a, ó Pai, florescer. Vivifica essa palavra no meu coração, nos nossos corações, para que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Leva cativo todo pensamento em obediência e em santa devoção à tua santa presença. E que o Senhor esteja falando ao coração dos teus filhos. Abençoe cada lar aqui representado. Abençoe os irmãos que virão a ouvir e assistir essa palavra posteriormente. Seja o Senhor falando conosco sempre. Seja o Senhor derramando a tua graça e o teu poder sobre nós. Nós somos gratos a ti pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Fale conosco, fortalece a nossa fé no Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra aí sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versos 1 a 4. Observe comigo, na medida que nós vamos expondo esses 4 versículos, como a palavra de Deus é rica, como ela é profunda. E o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve às igrejas.
Havia uma contaminação, estava ocorrendo dentro da igreja de Cristo naquela época, uma contaminação provocada por falsos discípulos, que entre outras questões, estavam gerando dúvidas. Dúvidas em relação a quê? Em relação à divindade de Jesus Cristo, em relação à inspiração das Escrituras. E se nós tivermos dúvidas em relação a essas duas áreas, não existe cristianismo. E Pedro, então, ele escreve à igreja esta belíssima carta com o propósito de trazer à memória dos cristãos aquilo que Deus fez por eles, aquilo que Deus providenciou para eles, para que, por meio de sua obra, encontremos salvação e vida eterna. E eu preciso te fazer uma pergunta, antes de lermos esse texto. Se alguém te perguntar nessa semana, o que Deus fez por você, qual é a sua resposta? O que Deus fez por você? Qual é a sua resposta? Vai preparando essa resposta que no grupo familiar nós vamos partilhar e nós vamos meditar sobre essa resposta. O que Deus fez por você? Está claro no seu coração? Porque no coração daquela igreja não estava claro. Falsos ensinos estavam contaminando a fé daquele povo. E nos dias de hoje não é diferente. Nós temos muitas dúvidas, muitos falsos ensinos, muitas questões que se levantam para ofuscar a divindade de Jesus Cristo e a santa inspiração das Escrituras. De repente é por isso que para nós é tão irrelevante meditar nas Escrituras, porque ainda não cremos com todo o coração que é Deus falando conosco. Vamos ler esses versos? Primeiro, capítulo 1, versos 1 a 4. Acompanhe essa leitura atentamente. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Esse é o início dessa segunda carta. Pedro inicia essa segunda carta com essas palavras. Aparentemente, um olhar superficial, você diria, são saudações iniciais. Mas como eu disse, irmãos, a Bíblia é uma mina de ouro e precisa ser garimpada. Observe, somente nesse capítulo 1, nós temos aqui dos versos 1 a 4, aquilo que Deus fez por nós. Lembra da pergunta? Se alguém te perguntar o que Deus fez por você, qual é a sua resposta? Nesses versos 1 a 4, Pedro, o apóstolo, está descrevendo o que Deus fez por nós. Dos versos 5 a 11, ele descreve aquilo que nós devemos fazer diante do que Deus fez por nós. Qual deve ser a nossa contrapartida, a nossa resposta? Dos versos 12 a 15, ele descreve o que verdadeiros líderes espirituais devem fazer. O que verdadeiros líderes espirituais devem fazer. E dos versos 16 a 21, ele está descrevendo que a base de todo o proceder de verdadeiros discípulos, de verdadeiros líderes, se sustenta na firme convicção da inspiração divina das Escrituras. E essa firme convicção precisa ser refletida num viver que aponta para isso, num viver diário, que aponta para esse ensino das Escrituras, um estilo de vida rendido aos valores do reino de Cristo. Olha o que ele diz no verso 20, aqui nesse capítulo 1. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação,
porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ele está concluindo esse capítulo 1 com essas palavras, nos versos 20 e 21. A autoridade das Escrituras, a inspiração das Escrituras. E por isso, a igreja de ontem, a igreja de hoje e a igreja de amanhã precisa levar muito a sério esse relacionamento com a palavra de Deus. Qual seria a sua resposta? O que Deus fez por você? Constantemente nós somos questionados em relação a isso. Nós só não entendemos as perguntas. E eu e você precisamos estar prontos para responder o que Deus fez, o que Ele tem feito e o que Ele continuará fazendo por mim, pelo seu povo. Pedro está trazendo à memória da igreja, com esses versos iniciais, o que Deus nos deu. E o que Ele nos deu? Ele nos deu fé. Deus nos deu graça. Deus nos deu paz. Deus, pelo poder do seu Espírito, nos deu tudo para que vivamos uma vida piedosa. Ele nos deu promessas preciosas para que nós sejamos participantes de sua natureza divina. Já parou para pensar nisso? Nós temos promessas preciosas de que seremos participantes da natureza divina. Ele nos deu libertação da escravidão do pecado e da morte eterna. Isso está claro para o seu coração? Ou qualquer coisa, qualquer circunstância, dá uma baqueada na sua fé, nessas convicções reveladas nas Escrituras. Deus fez tudo isso por nós. E em resposta, não podemos ser inativos e nem infrutíferos. Nós devemos responder a essa obra de Deus. E Pedro começa se apresentando. Como é que ele se apresenta? Com a sua dupla identidade. Quando André leva Simão para conhecer Jesus, Jesus passa a chamá-lo de Simão Pedro, o apóstolo Pedro. Ele se apresenta com essa dupla identidade, Simão Pedro. Ele está apontando para quem ele era e para quem ele se tornou em Cristo Jesus. Para quem ele era, um ignorante, um simples pescador. Para quem ele se tornou um conhecedor da palavra, da verdade de Deus, um ministro do Altíssimo, Simão Pedro. O que era e o que é. Depois de conhecer a Jesus, nós recebemos uma nova identidade. Nós nascemos de novo. O que nós éramos e o que nós somos hoje é em Cristo Jesus. E quando ele se coloca como Simão Pedro, ele está se apresentando como servo, como se dissesse para mim, para você e para aqueles irmãos que receberam essa carta: eu sou como você, sou servo de Jesus Cristo, servo do Altíssimo. Sou tão escravo de Cristo quanto você. Fui comprado por precioso preço como você foi comprado. E quando ele se apresenta como Pedro, ele também se apresenta como o apóstolo, aquele que tinha em Cristo Jesus a autoridade de sua palavra para ministrar a igreja. E você hoje é ou não é um ministro de Cristo? Amém, irmãos? Dupla identidade. Autoridade dada por Deus a seus apóstolos, autoridade dada por Deus aos seus servos para proclamarem a sua palavra, para proclamarem a sua revelação. E por meio dessa revelação, aquilo que Jesus Cristo fez por mim e fez por você. E ele escreve para trazer à memória daquela igreja o que Deus fez por nós. Deus é um Deus de providência. E aquilo que foi dito na liturgia é uma grande verdade. Tudo o que nós precisamos já foi providenciado por Deus. Tudo o que você precisava para ser salvo, para ser nova criatura, já foi providenciado por Deus. A questão é que muitas vezes não temos firme convicção nessa verdade. Quem eu sou em Cristo Jesus? E para quem ele escreve, irmãos?
Ele também diz nesses versos iniciais, para quem ele está escrevendo? Não é para qualquer pessoa, não é para uma pessoa que lê na internet, não é para uma pessoa qualquer. É para aqueles que obtiveram ou alcançaram, de acordo com a tradução que você tem, a fé. É para essas pessoas que ele está escrevendo, não é para qualquer um. Ele está escrevendo para aqueles que obtiveram a fé. O que significa esse obter a fé? Essa palavra pode trazer uma certa interpretação errada, porque toda tradução, irmãos, de uma língua para outra tem as suas dificuldades. Quando vai se traduzir um texto que foi escrito do grego, do hebraico para o português, nós podemos, por causa dos conceitos que possuímos, ter algumas dificuldades. O que é obter a fé? Alcançar a fé. No grego, o verbo que foi utilizado para traduzir por obter ou alcançar, ele está na voz passiva, irmãos. É a voz passiva, que significa literalmente receber por herança. Ou seja, para quem Pedro está escrevendo esta carta? Para aqueles que por herança alcançaram a fé. A fé em Jesus Cristo para a salvação é um dom de Deus. Nós a recebemos por herança. É um dom, é um presente para que ninguém se glorie. Então, obter a fé é alcançar essa fé por herança na obra de Jesus Cristo. A fé é uma dádiva. É para essas pessoas que receberam essa herança que Pedro está escrevendo. Para aqueles que receberam como herança da parte de Deus. A fé salvadora não é inerente a você, não é inerente a mim. Ela não é inata a nenhum ser humano. Ela não pertence a nós, ela foi derramada por Deus sobre nós. Ela é colocada por Deus em nossos corações. É Deus quem nos capacita a crer em quem Jesus é, em sua obra. Quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem a vida eterna. Quem não crê, já está condenado. Então essa fé que é obtida, ela é recebida como herança. É como um pai que deixa herança para um filho. Que mérito tinha um filho? Nenhum. Recebeu por herança. E nós recebemos essa fé. E agora Pedro escreve à igreja de Cristo, para aqueles que obtiveram a fé em Cristo Jesus. E Pedro continua dizendo, olha que beleza, que coisa profunda. Essa fé é igualmente preciosa. Essa palavra do grego, traduzida por igualmente preciosa, é uma palavra extremamente importante, que ela traz um cunho, um peso político-social. E isso é muito significativo, irmãos. De repente não é para nós hoje, mas para aquela época isso era extremamente significativo. Como se divide uma sociedade? Nossa sociedade é dividida em classes sociais, baixa, média, alta. De repente o pessoal inventa uma muito baixa, média, média alta. Mas toda a sociedade é dividida em classes sociais. Sim ou não? Claro que sim. E no mundo oriental, naquela época, era muito mais intenso essa estratificação ou divisão em classes ou castas sociais. E normalmente, o que nós vimos no contexto histórico bíblico e vimos nos dias de hoje no mundo oriental? Um separativismo extremo entre as pessoas, classes sociais que não se comunicam. Por exemplo, naquela época era muito mais intenso que hoje, mas uma pessoa que nascia numa classe mais baixa não poderia jamais casar com uma pessoa de uma classe social mais alta. Tamanho era o preconceito e o separativismo entre as pessoas. Algo extremamente pesado. E nós vimos isso nos relatos bíblicos. E isso em alguns países ainda é verdade. O preconceito entre as pessoas era muito intenso. As injustiças sociais muito intensas. Mas nós fomos alcançados por essa fé igualmente preciosa. Pedro, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, eu, você, a pessoa que está do seu lado, nós recebemos a mesma fé. É uma fé
igualmente preciosa. Cada um de nós não recebemos uma fé melhor ou pior do que os apóstolos. É uma fé igualmente preciosa. E aqui esse termo traduzido por justiça, ele não carrega apenas a conotação legal forense, que Paulo normalmente usa em seus escritos quando fala sobre justificação pela fé, que se baseia na justiça de Deus. Mas esse termo que ele está colocando aqui por justiça, ele traz uma conotação de igualdade, uma conotação de político-social, que Deus não dá uma fé mais ou menos para o Milton e uma fé poderosa para Paulo, uma fé extraordinária para Pedro. Por isso ele usa essa expressão igualmente preciosa. E nós muitas vezes dizemos, né? A minha fé é fraquinha. Você já usou essa expressão alguma vez? A minha oração não serve. Vamos orar, vamos pedir o pastor orar. Porque nós temos esses pensamentos carnais, mundanos, que permeiam a nossa fé. Enquanto Deus diz, eu derramei sobre você uma fé igualmente preciosa, nós dizemos, não, a fé que eu recebi é mais ou menos. É isso que é a expressão que Pedro está dizendo aqui. Ele está dizendo para a igreja, pare de ouvir essas conversas mundanas e creia na fé que você recebeu em Cristo Jesus. Se aproprie dessa fé. Viva de acordo com essa fé que é igualmente preciosa à minha fé. Aponta para essa justiça de Deus no sentido ético, social. Deus não separa, Deus não classifica as pessoas como em classes sociais. Na igreja de Cristo não tem castas sociais. Somos todos filhos. Amém, irmãos? E recebemos uma fé igualmente preciosa. Ele não concede a uns uma fé mais preciosa do que a outros. É igualmente preciosa. Com estas palavras, nós precisamos crer na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E Pedro deixa claro para todos naquela igreja e para nós nos dias de hoje. Mas principalmente ele está combatendo os hereges que estavam infiltrados na igreja. Ele está dizendo que aquelas pessoas estavam lançando dúvidas quanto à divindade de Jesus. E Pedro está ressaltando que essa justiça é da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A sua fé, que é igualmente preciosa, foi atribuída a você mediante a justiça de Jesus, nosso Deus e Salvador. Ele está combatendo esse pensamento de que Jesus não era Deus. Jesus, o Deus que se fez carne, o nosso Salvador. Esse termo Salvador é muito interessante também. O termo Salvador é um termo amplamente utilizado onde? No Antigo Testamento. Quando se referia a Jeová Salvador, o Deus Salvador. Somente atribuído a Deus no Antigo Testamento. E ele está aqui atribuindo esse título divino a Jesus Cristo. Jesus, o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está reafirmando a divindade de Cristo. Ele é quem salva o seu povo de seus pecados, da morte eterna, da condenação eterna. Ele é o Salvador que fez, Ele é o Salvador que faz, e Ele é o Salvador que continuará salvando todos aqueles que obtiverem essa fé igualmente preciosa. Amém, irmãos? Eu preciso compreender esses valores, esses princípios. E Pedro está acrescentando no verso 2, olha que coisa linda. Graça e paz vos sejam multiplicadas. É uma mina de ouro. O verbo multiplicar, mais uma característica dessa palavra, está na voz passiva, no seu original no grego. É uma voz passiva, que indica o quê? É um desejo. Eu quero que a graça e a paz do Senhor multipliquem suas vidas. É isso que ele está dizendo para a igreja. E que muitas vezes nós perdemos essa intenção com as traduções, por causa da língua. E por que não dizer que Deus está dizendo para mim e para você hoje, porque Ele inspirou Pedro a dizer isso. Eu quero que graça e paz
sejam multiplicadas em suas vidas. Este é um desejo do Pai para os seus filhos, para o seu povo. Presta atenção em duas verdades, só nessa expressão. Duas verdades reveladas nesta afirmação, que a graça e a paz podem ser multiplicadas. A primeira verdade que se revela aqui é que essa graça e essa paz em nós só podem ser multiplicadas, sabe por quê? Porque elas já existem. Eu não multiplico uma coisa por zero. Qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Elas só podem ser multiplicadas porque elas já existem em nós, porque Deus as derramou sobre nós, irmãos. E a vontade do Pai é que elas sejam multiplicadas, que elas cresçam, que elas desenvolvam em seus filhos. Então essa é a primeira verdade, elas podem ser multiplicadas porque elas já existem, já foram derramadas sobre nós. Porque Deus já nos deu as mesmas mediante a fé. Ninguém é salvo a não ser pela graça de Deus. E ninguém obtém paz com Deus a não ser mediante a obra de Jesus Cristo. Nós já temos graça e paz, e o desejo é que elas sejam multiplicadas, somadas, acrescentadas, crescidas, desenvolvidas. A graça, irmãos, é a fonte de todas as bênçãos da salvação. E a paz é o produto da reconciliação que nós temos com Deus em Cristo Jesus, por meio da justificação que Ele concede a todos nós. Paz com Deus, irmãos, na Bíblia, não é meramente uma paz interior. Eu tenho paz no meu coração. Não é isso. É a paz da reconciliação. Porque nós estávamos condenados. Havia uma sentença legal, um decreto real sobre nós. Morte eterna, condenação. E quando se fala em paz com Deus, está se falando na remoção dessa sentença. E essa sentença foi removida na obra de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós recebemos mediante a obra de Jesus a graça e a paz. E se não fossem por elas, nenhum de nós teria certeza da salvação, nenhum de nós teria certeza da vida eterna, e nenhum de nós poderíamos nos alegrar com a morte. Que para um crente morrer é lucro. Por isso que no velório de crente, a gente precisa nos lembrar, não acaba por aqui, começa aqui. E o desejo do Senhor é que elas sejam multiplicadas. E nós somos constantemente exortados pela palavra de Deus. Desenvolvei a vossa salvação, crescei na graça e no conhecimento do Senhor. O Deus Pai quer que seus filhos amadureçam, cresçam, desenvolvam graça e paz. Por isso ele está dizendo que essa graça e essa paz é desejo dele que elas se multipliquem. Mas como isso se dá? De que forma graça e paz podem ser multiplicadas? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O próprio apóstolo responde: como é que graça e paz vai se multiplicar? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. E o que significa isso, irmãos? Conhecer plenamente Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um outro aspecto que nós precisamos compreender. O que é conhecer uma pessoa? Quando você passa pelo seu vizinho na rua, você pode negar que conhece o seu vizinho? Não. Você pode negar para alguém: você conhece o pastor Milton? Sim, você pode falar: não conheço. Mas que tipo de conhecimento você tem de mim? Que tipo de conhecimento que você tem do seu vizinho? Você passa por ele, de se bobear todos os dias, cruza com ele todos os dias, mas você conhece de fato? Não é esse tipo de conhecimento que o apóstolo Pedro está falando, um conhecimento superficial, o conhecimento de quem viu. Não é um conhecimento superficial. Pedro está falando de um conhecimento mais profundo, porque tem muito crente que trata Jesus Cristo como um vizinho distante. Você conhece Jesus? Conheço. Quem que é Jesus? Aí a pessoa não sabe responder quem é Jesus, que só conhece superficialmente. Quem é Jesus para você?
Aí você ouve só o grilo, né? Silêncio total. Pedro não está falando de um conhecimento superficial, teórico. Graça e paz vos serão multiplicados no pleno conhecimento. E essa palavra, pleno conhecimento, do grego, é uma palavra extremamente interessante. Conhecimento por si só é gnosis. Mas Pedro não está usando essa palavra, gnosis. Ele está usando a palavra epignosis, que traz um conceito de um conhecimento mais íntimo, mais profundo. Não é um conhecimento qualquer. Epignosis, pleno conhecimento. É um conhecimento relacional, experiencial, profundo. Não é um conhecimento meramente teórico. É esse conhecimento relacional, experiencial, profundo, que vai multiplicar em nós graça e paz. Por isso o Senhor nos exorta a crescermos nisso, a buscarmos isso. E Ele deseja que essa graça e paz se multiplique. E é extremamente compreendermos a necessidade desse relacionamento com Deus, porque o conhecimento de Deus não pode ser teórico e superficial na sua existência, na nossa caminhada. Tem que ser profundo, tem que ser relacional, tem que ser diário. Não é o conhecimento que eu tenho do vizinho, é o conhecimento que eu tenho de uma pessoa, um amigo íntimo. É muito diferente. O conhecimento que eu tenho de uma pessoa vai depender do quanto eu me relaciono com essa pessoa, do quanto eu convivo com essa pessoa. De todos aqui, as únicas pessoas que podem dizer que me conhecem mais é a minha esposa e meus filhos, que se relacionam e convivem comigo. E é esse conhecimento que Deus quer que nós tenhamos dele. É esse epignosis, pleno conhecimento. Um conhecimento que é gerado na caminhada. Por isso o crente que não ora, o crente que não lê a palavra, que não medita nas escrituras, o crente que não busca Deus em jejum e oração, o crente que não se dedica em relacionar com Deus, ele deixa de receber as bênçãos de Deus, porque ele não tem vida com Deus, porque ele não tem intimidade com Deus. Aquele que não sabe o que é se ajoelhar e orar a Deus, que não desenvolve essa relação íntima, que não medita em sua palavra, que não escolhe abrir mão de suas vaidades para obedecer à direção de Deus. Isso tudo vem da intimidade. Deixa de receber as ricas bênçãos de Deus. A graça e a paz que foram imputadas pela fé em Jesus Cristo não se multiplicam. E é por isso que muitas vezes temos crentes birrentos, desobedientes, inconstantes e agitados por qualquer dificuldade, por qualquer circunstância, porque não crescem na graça e na paz do nosso Senhor. Somos crianças e não adultos na fé. Nós perdemos muito quando desprezamos esse crescer no pleno conhecimento do Senhor. Viveremos como crianças e não como adultos na fé. Homens e mulheres que discipulam, que ganham almas, que fazem discípulos, que glorificam a Deus com seu testemunho de vida, que vivem para a glória de Deus. Nosso Deus é um Deus provedor e Ele providencia todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Olha no verso 3, Pedro continua dizendo, Ele não só providenciou fé, graça e paz, mas Ele também providencia, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ele doa a nós todas as coisas que nós precisamos para viver uma vida piedosa. Deus já tem nos dado, já doou, já concedeu. O tempo verbal dessa expressão nos tem dado, é empregado aqui de uma forma que indica que essa dádiva já foi concedida, irmãos. Quando eu recebo a Cristo como Senhor da minha vida, quando eu recebo o Espírito Santo que sela a minha fé, eu já recebo pelo poder divino toda essa condição para viver uma vida piedosa. Ou seja, tudo o que diz respeito à vida e à piedade já nos tem sido dado, tem sido derramado sobre nós. Se a minha vida não é marcada por consagração, é porque
O que Deus me deu não tem sido usado. Deus me dá tudo que eu preciso para viver uma vida piedosa. Mas nós não temos usado tudo o que Ele tem nos dado. Nós não temos buscado. Nós não temos nos relacionado com Ele e Sua palavra. Nós não temos nos derramado com Ele. Por isso, ficamos muito aquém daquilo que deveríamos ser em Cristo Jesus. Pedro está lembrando a igreja de tudo isso. Vocês estão tão preocupados com essas falácias, com essas fábulas, com essas mentiras, com esses enganos, estão deixando de crescer na fé, estão deixando de crescer no conhecimento. Porque muita coisa ocupa a sua mente. Você não tem usado aquilo que Deus tem derramado a seu favor, tem disponibilizado para a sua vida. Você tem tudo a seu favor, mas você não usa o que tem. É como aquela história de um pastor que visita um membro de sua igreja, e o membro naquela visita está dizendo: pastor, a vida está difícil, eu estou passando por inúmeras dificuldades. Aí o pastor pega a Bíblia do irmão, para ler a Bíblia com o irmão. E lê a Bíblia e ora. E deixa aquele irmão para refletir nas Escrituras. Medite na palavra de Deus. Busque na palavra de Deus. E aí semanas passam e aquele irmão nem lembra da Bíblia. Ele liga de novo para o pastor semanas depois. Pastor, está muito difícil, eu estou passando por muitas dificuldades. Aí o pastor fala assim: vou orar por você, mas depois dessa oração quero que você pegue a sua Bíblia e medite nela. Aí ele ora, desliga o telefone. Depois de alguns dias, aquele membro resolve pegar na Bíblia. Quando ele começa a folhear as páginas de 2 Pedro, ele encontra um cheque deixado pelo seu pastor dentro da Bíblia dele. Ele estava com recursos para suprir as suas necessidades. Mas como ele não lia a Bíblia, ele estava passando necessidade com todo o recurso à mão. E assim nós temos feito, irmãos. Nós temos caminhado, nós temos os recursos disponibilizados por Deus, mas nós não buscamos consagração, nós não oramos enquanto igreja, nós não nos reunimos para orar, nós não jejuamos, nós não abrimos mão do pecado e das vaidades dessa vida, nós não lançamos mão do poder, porque estamos muito ocupados com as vaidades e os cuidados do presente século. Temos os recursos, mas não lançamos mão dos recursos. O divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Não dá tudo o que nós queremos, dá tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida piedosa. João Calvino, nas suas Institutas, ele diz que uma vida piedosa é uma vida marcada por quê? Humildade, consagração e devoção. Humildade, consagração e devoção. Uma vida de retidão. Essa é uma consequência natural do verdadeiro conhecimento de Deus, do pleno conhecimento de Deus em minha vida. Porque o Pai é o maior interessado, por isso Ele derrama o seu divino poder sobre nós. E eu preciso lançar mão desse poder. Com essa declaração, Pedro está combatendo aqueles falsos discípulos, aqueles crentes carnais, que diziam que o conhecimento de Deus dispensava uma vida moral e ética. Aquele famoso crente que fala: não tem nada a ver não. Não tem problema não, está todo mundo fazendo. Com essa declaração de uma vida piedosa, que Deus concede tudo a nós para sermos piedosos, ele está combatendo a imoralidade dentro da igreja, a carnalidade dentro da igreja. As pessoas que diziam conhecer a Deus, mas que viviam uma vida distante de Deus. Ele está apontando para isso. Pessoas que divorciam o conhecimento de Deus do viver com Deus. Pleno conhecimento é viver com, é viver para. Pedro está ensinando claramente que o verdadeiro conhecimento de Deus é evidenciado por uma vida piedosa. E se não temos uma vida piedosa, é porque nos falta um conhecimento profundo, íntimo de nosso Senhor. Porque esse conhecimento transforma, esse conhecimento molda, esse conhecimento constrange. O poder de Deus nos dá tudo. E pelo pleno conhecimento, conhecimento completo daquele que nos chamou. Pedro continua dizendo isso. Daquele que nos chamou. Outra palavra significativa. O que é um chamado para você? Aquele que nos chamou. Você recebeu um chamado de Jesus Cristo.
E o verbo chamar nas Escrituras tem uma extrema importância. O próprio Jesus diz: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Você é salvo porque você foi chamado. As ovelhas ouvem a voz do pastor e respondem a esse chamado. Se você se arrependeu, se você está aqui, é porque você creu, é porque você escutou a voz do bom pastor, a voz que disse ao seu coração: você é meu, venha. Esse é o chamado. Pedro está ressaltando que ele que nos chama. É uma chamada. Por isso o próprio Jesus diz: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E é pela pregação do Evangelho que Deus está chamando a todos. Mas apenas aqueles que alcançam a fé, que recebem essa herança da fé, o dom da fé, é que respondem a esse chamado, com arrependimento verdadeiro. Observe ainda no verso 3, quando Jesus nos chama, Ele não nos chama por causa de nossos méritos. O que o verso 3 está dizendo? Ele nos chama por sua própria glória e virtude. As razões da chamada estão em Cristo, não em nós, não em você. Profundo. Esses 4 versículos são profundíssimos. Cada palavra tem um significado profundo. As razões estão nele, pela virtude e pela glória de Cristo. É por isso ele nos chama. Senão nós poderíamos dizer: claro que ele me chamou, eu sou bom mesmo. Claro que ele me chamou, eu tenho fé. Mas a fé é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Chamado de Jesus não é um chamado de vaga de emprego. Quem é que já passou por seleção profissional aqui? Você vai lá, se candidata, e o seu currículo é lido. Gostei do seu currículo, vou te chamar. Isso é mérito. O chamado de Deus não tem nada a ver com os nossos méritos. Tem a ver com a glória e a virtude de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ele não te chamou por causa da sua glória. Ele nos chamou por causa da glória e da virtude dele. E Satanás, irmãos, quer destruir isso em nosso meio. Existem pessoas esquecendo do que Deus fez. E muitas vezes abrem mão da fé. Pessoas que deixam de congregar, que deixam de estar na presença do Senhor, que deixam de buscar a palavra do Senhor, que deixam de obedecer a palavra do Senhor. Porque esqueceu do que Deus fez, da obra do Senhor. O Senhor nos deu fé, o Senhor nos deu graça, o Senhor nos dá o seu divino poder, dá tudo o que precisamos para vivermos piedosamente. Ele que nos chama e Ele que nos capacita para vivermos para a sua glória. Eu tenho paz com Deus agora, a graça me alcançou, e esse que me chama, me capacita para que eu o glorifique, por meio do seu divino poder. Tudo para vivermos para a sua glória. E no verso 4, o apóstolo Pedro continua dizendo, pelas quais o que? Glória e virtude de Jesus, ele nos dá promessas muito grandes e preciosas. Quais as promessas que nós temos ainda a se cumprir a nosso favor, que são muito grandes e preciosas? Para que por essas promessas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Essa palavra coparticipante vem de koinonia, que quer dizer comunhão. Meu querido e minha querida, nós seremos coparticipantes da natureza divina. Essa sua natureza carnal será substituída por uma natureza glorificada em Cristo Jesus. Nós seremos coparticipantes da natureza divina. E aí nós seremos livres de toda a corrupção da carne, de toda a corrupção das paixões do coração, de toda a corrupção do mundo. Porque Ele vai fazer e operar essa obra em nós por meio de suas promessas. Porque Ele prometeu. Sua glória e sua virtude, Ele nos garante isso. Isso está firme e claro no seu coração? Você tem medo da morte? Você tem medo do amanhã? Não precisamos ter. Para o cristão, morrer é lucro. Morrer em Cristo é lucro. Porque nós temos promessas muito grandes e preciosas. Seremos livres de toda corrupção, de toda
compaixão do coração de toda tristeza e amargura. Como nós sofremos de amargura e tristeza, não é mesmo? Não haverá isso mais. O Senhor vai nos livrar de tudo isso, porque nós seremos coparticipantes da natureza divina. Não dá nem para imaginar o que é isso, não é? De tão profundo, de tão grandioso. Deus não quer ser adorado de forma superficial. Deus quer ser adorado de forma relacional e experiencial. E isso é para ser vivido aqui e agora. Porque um dia seremos coparticipantes de sua natureza. Mas nós precisamos ser coparticipantes dessa comunhão agora. Porque Ele nos habilita para isso, pelo seu divino poder. O nosso Deus é um Deus que providencia tudo o que você precisa para se relacionar com Ele, enquanto filho. Fé, graça, paz. Ele nos dá tudo, nos deu tudo o que precisávamos. Aqui e agora. Qual tem sido a nossa contrapartida nesse relacionamento? Hoje, nos dias de hoje, fala-se muito de contrapartida em relacionamentos. Qual tem sido a sua contrapartida para tal chamado? Quem abre mão da sua devoção pessoal a Deus, está abrindo mão de receber esses recursos que são disponibilizados por Deus para crescermos na graça e no conhecimento, na paz do Senhor e na fé do Senhor. Não abra mão de estar na presença do Senhor. Permaneça firme enquanto os dias da volta de Jesus se aproximam. E os dias são maus e se tornarão piores. Permaneça firme na comunhão com o Senhor, na comunhão da igreja, na comunhão dos santos, porque é aqui que Ele ordena suas bênçãos. Amém, irmãos? E é o desejo dEle, que eu e você cresçamos nessa graça e nessa paz. Corresponda a esse desejo. Para encerrarmos, quero propor duas aplicações bem simples, são bem conhecidas. Primeira aplicação, é a vontade do seu Pai eterno, que você cresça na graça e na paz dEle. Qual tem sido a sua resposta? Pastor Felipe sugeriu de lermos esse livro de 2 Pedro, uma vez por dia, durante toda a semana. Lermos e relermos. Qual tem sido a sua contra-resposta a essa chamada de Deus? Você tem se dedicado no seu crescimento? Você tem se dedicado ou tem deixado os dias passarem e não abre a sua Bíblia para colher os cheques que Deus já deixou, as bênçãos que já foram derramadas? Então cultive esse relacionamento dia após dia. Primeira aplicação. Não tem como crescer no pleno conhecimento sem relacionar com Deus, com o Senhor Jesus. Segunda aplicação. Olhe para o seu lado. Está vendo aí do seu lado? O seu irmão é em Cristo Jesus. Assim como na igreja da antiguidade, a igreja de hoje sofre com desencorajamento, com falsas doutrinas, com um monte de coisas que vêm para abalar a fé. Seja um instrumento de encorajamento na vida do seu irmão, assim como o apóstolo Pedro o é em nossas vidas hoje, nos trazendo à memória o que Deus fez por nós. Seja um instrumento de Deus para encorajar a família da fé a crescer na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Guarda essas duas aplicações no seu coração e que estejamos durante a semana nos grupos familiares bem alegres, motivados e levando pessoas para conhecer a obra de Jesus Cristo, a obra que já nos alcançou. Feche os seus olhos, vamos orar. Está claro para você o que Deus fez na sua vida? Isso é uma certeza firme no seu coração? Ore ao Senhor, peça a Ele: Senhor, aplique essa palavra no meu coração, que a minha vida esteja em sintonia com essa palavra, e que a alegria da salvação seja constante na minha vida, que a alegria de pertencer a um Deus que me chamou de forma tão graciosa, seja de fato o motivo de contentamento na minha vida. Se nós estamos diante da mesa porque Ele nos chamou para essa mesa. Ore ao Senhor já se preparando para esse momento de comunhão com o corpo e o sangue de Cristo.
Se coloque na presença do Altíssimo nesse momento. Coloque a sua vida no altar. E se porventura houver incredulidade a ser confessada, confesse. Se houver pecado a ser deixado, deixe no altar do Senhor. Confesse suas falhas. E assim coma e beba do pão e do cálice. Porque o Senhor te chamou para esta comunhão. Nós somos coparticipantes da comunhão com Cristo. Ore ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pai, apenas 4 versículos que revelam tamanha profundidade. Tem misericórdia de nós, porque somos limitados, somos incapazes e não alcançamos a profundidade da tua revelação. Por misericórdia eu te peço nessa noite que teu Espírito Santo esteja imprimindo essas verdades no meu coração, nos nossos corações. Ó Pai, que essas verdades reveladas na tua palavra sejam as verdades que vão nortear o nosso estilo de vida, que vão nortear, ó Pai, as nossas perspectivas, as nossas expectativas, e que vão trazer em nós a alegria da salvação, a alegria de pertencermos a um Deus que se derramou e se derrama por nós. Te louvamos nessa noite bendita, te louvamos por essa mesa da comunhão, ó Pai, exemplo máximo do amor do Senhor por nós. Capacita-nos a participarmos dessa mesa, ó Pai, totalmente lavados de toda a impureza do pecado, que ao participarmos dos elementos aqui utilizados, seja a tua graça derramada sobre o teu povo, sejam as tuas ricas bênçãos nutrindo a fé do teu povo, e nos capacitamos a avançarmos cada vez mais, a crescermos no conhecimento e na graça do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos os elementos que aqui serão utilizados, e que o Senhor esteja abençoando e robustecendo a fé do teu povo, para que participemos desses elementos, nos lembrando do que o Senhor fez por nós, e sendo capacitados pelo Senhor a testemunharmos essa verdade no nosso dia a dia. Assim oramos e somos agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero convidar aqui à frente o Ministério de Louvor, nossos queridos diáconos e nossos queridos presbíteros. Venham à frente.